Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar o nosso webinar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu acho que é um assunto extremamente atual, interessante. Espero que seja útil para vocês. Também gostaria de agradecer à Multirede pela parceria, pela colaboração, por divulgar esse webinar, e não só esse, como os outros dois que vamos fazer, eu falarei a continuação a respeito, sobre o programa EP. Essa parceria é parte da estratégia da Multirede e se desenvolver em uma estratégia de desenvolver um negócio de formação, não só na área técnica, que é reconhecida no Brasil todo há muitos anos pelas certificações e cursos técnicos de diversos fabricantes, mas também para a área de negócios, desenvolvimento humano, de autoconhecimento. Portanto, veio a calhar que eles estavam buscando algum tipo de conteúdo relacionado com isso e eu buscando um parceiro para fazer a divulgação desse trabalho. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Digital Transformation. Na verdade, esse primeiro webinar é o primeiro de uma tríade sobre transformação. Vamos falar primeiro sobre Digital Transformation, depois, no próximo, falaremos sobre Business Transformation, e o terceiro será sobre Personal Transformation, a transformação pessoal. Na verdade, a Digital Transformation nos traz a tecnologia e o que acabamos vendo no dia a dia. É a ponta do iceberg, nada mais. Depois, a gente vai falar sobre Business Transformation, o que está por trás disso, não só do ponto de vista das empresas, mas também da sociedade em si. E Personal Transformation fala sobre o indivíduo, sobre as transformações que as pessoas deverão ter e buscar para poder se adaptar a essa nova realidade, a essa nova sociedade que está surgindo. Como falar sobre Digital Transformation no sentido amplo da palavra, como vamos fazer, e nos aprofundar em todos os setores e segmentos do mercado seria impossível em uma hora. O que nós vamos fazer é falar por cima, de forma relativamente superficial, em diversos setores, e vamos nos aprofundar em um deles. Eu escolhi um deles para nos aprofundar e para que vocês entendam que a transformação digital não só tem um impacto na tecnologia em si ou nos produtos e serviços que usamos e recebemos no nosso dia a dia, mas ela tem um impacto muito mais profundo relacionado com mudanças nos hábitos, crenças e na nossa forma de viver. O formato da apresentação, do webinar, é uma apresentação bastante simples, apenas com imagem. Eu não coloquei muitas imagens e nem muitos vídeos para não carregar a banda, para que vocês do outro lado possam ver com nitidez e claridade. E caso vocês queiram ampliar informação, precisem de mais sobre alguns dos cases que eu vou comentar, sobre mais informação, vídeos, inclusive contatos das empresas, algumas das que eu vou comentar aqui hoje, dos cases que eu vou comentar, eu conheço pessoalmente o presidente ou o dono da empresa, enfim. Vocês fiquem à vontade, podem entrar em contato e eu mando todo o material com o maior prazer. Tá? Vamos lá. Quais os setores que são ou serão afetados pela transformação digital? Muita gente tem me feito essa pergunta nos últimos meses. A resposta é muito simples. Todos. Todos os setores vão, de uma forma ou outra, ser afetados pela transformação digital. Mais que isso, vão ser transformados. Né? Por exemplo, se falarmos da saúde, a gente tem visto várias pesquisas na área de wearable, por exemplo, não só do wearable mais próximo que a gente vê, os smartwatches, os relógios inteligentes conectados com smartphones ou com tablets, não só pulseiras que medem o batimento cardíaco, vê o nosso nível de açúcar, enfim, não só isso. Estamos falando de tecidos inteligentes, ou seja, roupa
do futuro próximo, ser inteligente, medindo o nosso, checando através do nosso suor, medindo uma série de indicadores, temperatura, etc. Vamos ser capazes, a nossa roupa vai ser capaz de nos alertar caso tenhamos algum tipo de problema ou vários problemas de saúde que vão ser detectados através da nossa roupa. Isso é fantástico, porque a gente vai conseguir se antecipar a muitos problemas. Né? Hubs de saúde que vão existir fora dos hospitais. Isso é como no início da década de 90, quando íamos a work centers. Talvez alguns de vocês lembrem disso, quando o fax era muito caro, ter um fax, um aparelho de fax em casa ou na empresa, inclusive, íamos a um work center mandar um fax, ou receber um fax, ou imprimir numa impressora a laser colorida, porque era muito caro ter isso em casa. Vão existir hubs onde as pessoas vão poder fazer consultas através de inteligência artificial cognitiva, ou também de casa, mas em alguns casos de hubs fazer essas consultas primárias, onde computadores com softwares de inteligência artificial cognitiva, por exemplo, o Watson, onde eles vão conversar com você em linguagem natural, identificar o seu problema, consultar um Big Data, numa base de dados, e correlacionar esses eventos com todas as doenças que existem, ou inclusive com diagnósticos atuais, não só com livros, e ver tratamentos, e com isso a gente vai conseguir fazer uma parte da nossa assistência primária através desse tipo de tecnologia. Existe um projeto de uma empresa que já está funcionando, né, é uma realidade já, de uma empresa espanhola, que eles desenvolveram uma espécie de gesto, na verdade uma imobilização de braços em resina, feitos com impressoras 3D, onde você escaneia o teu braço, um tablet, um aplicativo, um smartphone, ele imprime a medida, essa imobilização você coloca, ela é toda vazada, colorida, mais higiênica, porque não sua tanto, né? Você pode tomar banho, inclusive tirar para tomar banho, você pode tirar e pôr, é muito mais leve, muito mais confortável e tem o mesmo efeito medicinal, terapêutico. Isso, então, imagina, você quebra o braço, você vai a um hub desse, imprime aí a imobilização e vai embora, caso não tenha nada mais grave, não seja caso cirúrgico. A nanotecnologia, por exemplo, tem ajudado. Existe um case muito interessante, onde pessoas voltaram a enxergar com doenças severas, ou inclusive com zero de visão, voltaram a enxergar porque foi feito com nanotecnologia, foi implantado atrás da retina um pequeno circuito integrado, conectado aos nervos ópticos. Também isso vai estar conectado a um óculos com uma câmera, então a pessoa olha, capta as imagens através da câmera, isso é enviado para esse circuito que processa e envia os impulsos elétricos ao cérebro que interpreta a imagem. Portanto, pessoas já voltaram a ver através dessa tecnologia. Ainda não com uma imagem 100% nítida e nem todo tipo de doença visual permite esse tipo de solução e correção, mas algumas doenças sim permitem e algumas pessoas já puderam ver. Portanto, isso é fantástico, você dar a visão a pessoas, novamente, através da tecnologia. Existem já óculos que corrigem as cores de forma online para daltônicos, então coloca o óculos e já enxergam em cores reais, corrigem a doença, enfim. Na área da saúde, muitas mudanças. E uma que eu gostei especialmente, foi fantástico conhecer esse case e conversar com o pessoal da universidade que está trabalhando com ele, que são os nanorobôs. Os nanorobôs, para que vocês tenham uma ideia, depois eu posso passar a imagem e tal, se você pegar uma unha sua e dividir mais ou menos em 100 partes, um nanorobô ocupa 1/100º de sua unha, ele pode entrar no corpo humano. Já tem um caso específico que eles estão tratando
com a tendência de que no futuro isso substitua a quimioterapia, porque a quimioterapia efetivamente cura o câncer, alguns tipos de câncer, ou ajuda muito, mas é muito agressivo e nocivo ao organismo. Então, esse nanorobô ele vai poder entrar no organismo, já está sendo feito o teste, ele entra no organismo com o medicamento e vai e ataca as células cancerígenas única e exclusivamente. Então, ele aplica a medicina, o remédio, única e exclusivamente nas células cancerígenas. Portanto, é totalmente inócuo para o resto do organismo, e isso é um grande avanço. Com isso também, esses nanorobôs, a ideia é que eles, através de software e algoritmos, tenham diferentes funções, não só o tratamento do câncer. Então, à medida que você vai ter um único hardware, um único equipamento, que em função da doença que você tenha, você o programa, você tem um algoritmo para que ele cure doenças específicas. O setor da educação tem crescido muito a educação à distância. Há 20 anos atrás seria impossível fazer esse webinar com vocês. Cursos à distância, Khan Academy, que cresceu de forma brutal no mundo. Enfim, isso permite algumas vantagens. Primeiro, você consegue agrupar pessoas de diferentes partes do mundo que de forma presencial não poderiam participar de determinados cursos. Você consegue levar conhecimento, conteúdos de pessoas extremamente renomadas, reconhecidas no mercado, a pessoas que talvez não tivessem condições de pessoalmente ir a Harvard assistir uma palestra ou um curso de determinadas pessoas. E também você consegue uma coisa super legal, que é a personalização. Você consegue transmitir conteúdos e cursos de acordo com o ritmo da pessoa, nem todo mundo aprende à mesma velocidade, com a mesma facilidade ou da mesma forma. Então você consegue personalizar esse aprendizado, coisas que presencialmente, numa sala de aula com 20, com 50, com 100 alunos, você dificilmente conseguiria fazer isso, se adaptar ao professor, se adaptar ao ritmo dos alunos. Normalmente é o contrário que acontece. E aqui o aluno passa a ser o foco e o sistema se adapta ao ritmo do aluno e não ao contrário. Isso é uma mudança importante. O setor financeiro, um setor extremamente conservador, que antes praticamente ninguém conseguia entrar. Existiam barreiras de entradas enormes, principalmente relacionadas ao número de agências, que era um dos principais indicadores e barreiras de entrada. Para você concorrer com grandes bancos, você tinha que ter 2, 3, 4, 5 mil agências, e isso tinha um custo muito alto e era praticamente inviável para um banco começar do zero. O que hoje tem acontecido, basicamente, é que, como as agências bancárias deixam de ter importância, tem cada vez menos peso, todos os bancos hoje, os grandes bancos, têm planos de que ao longo dos próximos 20 anos ir fechando agências, e assim, quando for acabando essa geração que utiliza agências bancárias, desapareça junto às agências dos bancos, praticamente vai ser tudo online. O meu filho de 9 anos provavelmente jamais pise uma agência bancária para ele, para abrir uma conta. Ele vai abrir pelo celular e ele vai movimentar a conta pelo celular e etc. A empresa dele vai depositar o dinheiro lá, ele vai usar tudo através de pago eletrônico e não sem nenhuma necessidade de ir ao banco, uma agência física. O que tem acontecido é uma segmentação para que essas fintechs, essas startups, as empresas de tecnologias que estão surgindo, exemplos como surgiram empresas fintechs como o Original, o Nubank, que estão concorrendo com os grandes bancos, estão se especializando em segmentos, em nichos de mercado. Então, algumas empresas em gestão de cartão de crédito, outras em gestão de cobranças, outras em investimentos, outras... existe um aplicativo na Europa que já está funcionando, que converte qualquer pessoa em um caixa eletrônico. Então, você tem o seu aplicativo, você precisa retirar 100, 500 reais, ou que seja,
e você solicita isso no aplicativo, ele checa num raio o mais próximo possível a você, quem tem também o aplicativo e tem disponibilidade em efetivo de te dar esse dinheiro que você está precisando, a pessoa te dá e automaticamente transfere da sua conta para a conta da pessoa. Portanto, ela fez a função de um caixa eletrônico, sem passar isso pelo banco. Portanto, não existe comissão do banco por essa transação, e sim essa pessoa vai receber um pequeno FII que é menor que o banco cobraria, e todo mundo ganha, menos o banco, óbvio. Então, coisas desse tipo estão surgindo a cada dia. Isso está fazendo com que a grande banca repense a sua posição, estão pensando realmente em ser digital de verdade. O Bradesco tem um plano de lançar um banco que eu não sei finalmente se chamará Next ou não, o nome hoje interno é Next, e a tendência é que eles tentem migrar os clientes do Bradesco para o Next nos próximos 20 anos, e o Bradesco, como a gente conhece hoje, desaparece e vai existir o Next, mesmo os acionistas e tal, mas com um conceito completamente diferente. Tá? A indústria, temos visto grandes mudanças, como a venda direta. As indústrias estão eliminando intermediários que não agregam valor. Através de compras online, você consegue reduzir a cadeia. E outra coisa super importante, existem projetos muito avançados de personalização em massa. Isso, sem a tecnologia, é completamente contraditório e inviável. Você não consegue personalizar as coisas em grande escala. Um sapato feito à mão, totalmente personalizado ao seu pé, ele tem uma qualidade muito boa, talvez provavelmente superior ao industrializado, porém, o sapateiro tem uma limitação que é o tempo dele, ou do time da equipe dele, que é quantos sapatos ele consegue fazer por semana. Porém, com tecnologia e com impressoras 3D, a gente já consegue ter personalização em massa, customização em massa. A customização em massa permite vocês, nesse exemplo que eu dei do sapato feito à mão hoje, já existem cases funcionando que você escaneia os seus pés. Nós não somos simétricos, então cada pé é de um tamanho, um formato. Você escaneia os seus pés e a impressora 3D imprime o teu sapato à medida. Portanto, a numeração do sapato desaparece. Quanto você calça? Não importa, o sapato é meu, feito para mim à medida. Esse tipo de coisa, aí você escolhe cor, materiais, etc. Então, isso vai mudar completamente, porque hoje você vai ter que ir até a loja fazer isso, ou até alguns hubs de serviços fazer isso, e a tendência, existem estudos que dizem que até 2025, entre 2025 e 2030, cada pessoa já vai ter uma impressora 3D em casa, e talvez você consiga fazer isso em casa. Por exemplo, indústrias já estão trabalhando nesse sentido, em construir mapas de impressoras para impressoras 3D, modelos, que na verdade eles não vão vender mais o produto, e sim o modelo, para que você imprima a sua própria casa. Desde utensílios domésticos, roupa, comida, etc, etc. Tá? Uma grande transformação nesse segmento. O varejo tem demonstrado, o marketing digital tem trabalhado muito forte e tem alcançado uma granularidade enorme. Hoje, quando você entra no Facebook, quando você entra no YouTube, quando você entra para ler um jornal, os cookies e os anúncios que aparecem são orientados ao seu perfil e cada vez estão aumentando a granularidade a ponto de mostrar a informação que realmente pode ser interessante a você. Isso já é comum, já é normal, porém, o próximo passo é que, inclusive, isso saia do computador e passe para outdoors digitais, onde você está numa parada de ônibus, numa parada de metrô, ou em algum lugar público, e você comece a ver anúncios que estão orientados a você, porque você foi identificado pelo teu smartwatch, você foi identificado pelo teu smartphone, ou, enfim, por qualquer outro dispositivo. Então, você cada vez mais
vai deixar de ver o que quer e vai passar a ver o que querem que você veja. Isso, como tudo na vida, tem seu lado positivo e não tão positivo. Exemplos de varejo, coisas que estão acontecendo por aí, recentemente circulou por WhatsApp, por Facebook, um vídeo do projeto da Amazon Go. Quem não viu, eu posso mandar, onde você, com o teu celular, entra no supermercado, de uma forma, passa pela catraca e se identifica com o celular, porque você tem carregado um aplicativo, e a partir daí você pega o que você quer e sai, e ele automaticamente, por tecnologias como a RFID e etc., já colocam isso e cobram isso diretamente no teu cartão de crédito. Então, o checkout, as filas do caixa, as pessoas que trabalham no caixa, a tendência é que desapareçam. Isso é uma grande mudança. Parte de energia, cada vez mais energia renovável, cada vez mais está trabalhando, e o ponto de equilíbrio entre os projetos de energia renovável estão chegando muito próximo, porque nem todos os projetos hoje em dia de energia renovável fecham a conta, são viáveis economicamente. Colocar energia solar em casa sempre é viável? Não, nem sempre. Depende dos casos, as horas de som que você tem, o tamanho da casa, a tua necessidade de consumo energético, enfim, tem uma série de variáveis que ainda afeta e nem sempre fecha a conta. Mas a tecnologia está ficando cada vez melhor e cada vez mais barata, e estamos nos aproximando a um ponto onde a energia não só vai ser limpa, mas abundante. Vai deixar de ser um problema. E vamos necessitar, porque mais adiante eu vou explicar o porquê. O setor público sofrendo grandes mudanças e tem grandes desafios pela frente. Primeiro, que estão trabalhando em muitos países para serviços integrados, onde você tem um single card, que você tem um único identificador. Eu já tenho isso. No próximo webinar eu vou trazer para mostrar o meu DNI, que é o RG da Espanha, onde há mais de 10 anos ele já tem um chip, onde ali tem toda a informação sobre mim, tem toda a minha informação fiscal e tributária, e eles já estavam trabalhando para também ter nesse chip o meu historial médico, clínico, etc. Então, com um único documento, em cada repartição pública que eu chegava, em cada departamento eu chegava e apresentava, eles colocavam isso no leitor e sabiam da minha vida, portanto, eu não precisava ficar dando informação, explicação, etc. Obviamente, em cada departamento, liam e acessavam a parte que correspondia. Um departamento da Fazenda não conseguia ler meus dados médicos e vice-versa. No hospital não conseguia ler meu imposto de renda. Mas estava tudo ali. Inclusive informação se eu era doador ou não de órgãos. Em caso de acidente, pegavam o meu documento, eles podem pegar o meu documento, colocar no leitor e ver se eu sou, no momento do acidente, se eu sou doador ou não e já fazer o transplante. Enfim, serviços integrados, que a tendência da administração pública é cada vez mais. Mas o maior desafio que o setor público tem pela frente são os marcos regulatórios de todas essas tecnologias que eu estou comentando. Muitas delas são completamente disruptivas, fogem a tudo que conhecemos hoje. Não existe um marco regulatório, não existe a parte tributária, fiscal, a segurança do cidadão e do próprio sistema. Então, eles vão ter que começar a regular e trabalhar tudo isso. Qual é o grande problema? A administração pública está morrendo de medo agora, nesse momento, por essa transformação digital. Basicamente por quê? Porque eles não têm controle e o governo, que não tem o controle sobre algo, teme a esse algo. Não conseguir controlar e dominar, por exemplo, o exemplo que eu dei da transação do caixa eletrônico, essa transação foi feita entre pessoas e o governo não controlou, o Banco Central não controlou. Isso significa que, com esse tipo de aplicativos e com moedas virtuais como bitcoins, etc.,
sistema financeiro pode, no futuro, questionar a necessidade de flutuação cambial, pode questionar um banco central, o governo deixa de arrecadar sobre tudo isso, e isso é um problema. Por que o governo estava muito preocupado com o Uber? Porque o governo é contra o Uber? Não, basicamente porque ele não vende licença para o Uber, para o taxista sim, ele não controla o motorista do Uber e o taxista sim. A falta de controle e a falta de receita que ele acaba tendo por uma nova tecnologia é muito grande. Então ele se opõe por não poder controlar. Então é um grande desafio dos governos nos próximos anos. Temos entretenimento com realidade virtual e realidade aumentada. Existe um projeto para esse ano que teremos, para o final do ano, ou começo do ano que vem, teremos um show do ABBA, uma banda famosa e conhecida do final dos anos 70 e começo dos anos 80. A diferença, isso não seria notícia se os 4 membros do ABBA fossem vivos, mas não é o caso. Tem um membro, uma mulher que faleceu, portanto, ela já não está. O que vão fazer é recriar a imagem dela através de realidade virtual e holografia para que no show apareça que estão os 4 em cena. Se isso realmente evolui por aí, e a tendência é que sim, eu já vi alguns estudos de realidade virtual e algumas imagens de holografia em realidade virtual muito avançados e reais. Se isso realmente evolui por esse caminho da forma que está acontecendo, de repente, em alguns anos, poderemos assistir um show do Queen com o Freddie Mercury, assistir shows de bandas ou ver espetáculos de pessoas que já faleceram e vão ser recriados através de realidade virtual. Isso é incrível. Realidade aumentada sendo usado em diferentes áreas de entretenimento e também de varejo. Eu conversei há poucas semanas com uma empresa que está desenvolvendo um projeto de realidade aumentada para uma marca textil brasileira do Sul, que por NDA eu não posso dizer o nome, mas já dei bastante dica e bastante pista, que vende camisetas, vende bastante coisas, mas fundamentalmente camisetas, e as camisetas vão ter desenhos com padrões de realidade aumentada e um aplicativo que a marca vai disponibilizar para que quando as mães apontarem para o desenho das camisetas, os filhos vão se fantasiar mais ou menos como as máscaras do Snapchat, etc. Então, uma brincadeira, só que as mães e as crianças provavelmente gostem, os pais gostem disso e vão comprar mais camisetas pela realidade aumentada. Enfim, diferentes aplicações para esse tipo de tecnologia. Mobilidade, algo tão importante para as grandes cidades e cada vez mais importante para quase qualquer cidade. Esse foi o setor que eu escolhi para me aprofundar. Então, a gente vai analisar mais em profundidade a mobilidade, ok? Vamos lá. Para falar de mobilidade, a gente deve falar de Smart Cities, as cidades inteligentes, né? Em projetos, vocês podem ver aqui do lado esquerdo da tela uma série de pontos. A gente vai tratar somente 2 nesse caso, tá? Depois, quem tiver interesse, eu posso comentar sobre outros cases dos demais pontos. Os semáforos inteligentes já existem, já estão funcionando. Por exemplo, tem alguns projetos, um que eu gosto de citar, que são essas fotos, inclusive, esse é o centro onde estão conectados os semáforos, e essas 2 de cima, em Miami-Dade, eles investiram $40 milhões para fazer um piloto, em alguns cruzamentos importantes, e tem nos próximos 3 anos mais $160 milhões para investir, e com isso cobrir todas as principais vias da cidade e os principais cruzamentos. Qual é a função desse semáforo inteligente? Ele lê o volume de trânsito, ele lê o volume de automóveis e com isso muda o tempo de abertura e fechamento do cruzamento, fazendo com que o trânsito seja muito mais fluido e evitar
com isso, congestionamento ou minimizar os congestionamentos, etc. Em casos, dependendo do horário, os picos noturnos, etc., ele vai automaticamente, através de um algoritmo que foi desenhado especificamente para isso, e as câmeras, etc., se autorregulando. Então, isso é incrível e é o primeiro passo para os carros autônomos que vamos falar mais à frente. Também, em algumas cidades do mundo, como vemos aqui embaixo, temos os semáforos no chão, porque as pessoas vivem olhando para o smartphone, já teve casos de acidente, de atravessarem a rua sem perceber, tem alguns vídeos na internet rodando e tal. Algumas cidades, como Wolfsburg na Alemanha, São Cugat del Vallès, perto de Barcelona, na Espanha, Coreia do Sul, etc. São cidades que já têm projetos, já têm semáforos no chão. E o detalhe mais interessante é que isso já está conectado aos semáforos inteligentes. Então, não só em cima, mas também embaixo, ele está perfeitamente sincronizado. Tá? Isso vai permitir uma maior segurança e também eliminar engarrafamentos. Controle de estacionamento, tem alguns aplicativos. O de cima, isso aqui é de Los Angeles, mas na Espanha tem uma empresa chamada Waze Park, que eu conheço o dono, eu conheço o aplicativo, já tem 300 mil usuários e é muito simples de usar. Quando você estaciona, você clica, identifica onde você tem parado o carro e quando você sai, você avisa que saiu e com isso libera essa vaga. Ele avisa as pessoas que estão procurando estacionamento naquela região, então cada um vai poder identificar e localizar. O aplicativo também, além de fazer essa função de encontrar uma vaga de estacionamento na rua, que isso em grandes capitais é uma coisa super complicada. Ele também informa os estacionamentos mais próximos, média de valores. Isso a gente já tem aqui no Brasil também. Tá? Na área da logística, temos grandes avanços. Aqui quero fazer menção a 3 pontos. O primeiro é uma entrega que foi feita, uma entrega de cerveja, um caminhão completo de cerveja, que foi entregue de forma 100% autônoma nos Estados Unidos, 100 milhas, com tecnologia, a Uber fez com tecnologia da Otto, com um caminhão totalmente autônomo. Carregaram um caminhão de cerveja, colocaram o endereço onde ele ia entregar e ele foi e entregou. É realmente incrível. A Amazon lançou o serviço Prime Air, já está funcionando, eles conseguem entregar praticamente na hora que você compra, eles levam com drones a máximo de 50 milhas por enquanto, totalmente não tripulado, totalmente autônomo. Não é que tem alguém embaixo controlando esse drone, mas ele vai com um GPS e entrega diretamente na casa da pessoa. E isso, não só que ele pode fazer o serviço na hora, mas também, a parte importante é que ele consegue fazer em horários alternativos, coisas que um transporte, uma logística tradicional não consegue ou é muito caro fazer. Entregar à noite, que é quando a maioria das pessoas estão em casa, entregar em feriados ou finais de semana, que normalmente isso tem um custo adicional, e tem sindicatos, e tem uma série de problemas com as entregas de logísticas, e o drone consegue fazer isso sem nenhum problema. E com um custo menor, e com um tempo menor, e sem poluir, etc, etc. No Brasil temos um caso interessante, que é a Vero Verde, que é uma pizzaria em São Paulo, que fez uma entrega, a primeira entrega de pizzas com drone. Tecnicamente foi um sucesso, operacionalmente não tanto, porque eles se esqueceram de um pequeno detalhe, que no Brasil precisa pedir autorização para a ANAC para voar com o drone, e eles não pediram, provavelmente estão sendo investigados agora e provavelmente têm que pagar uma multa. Tá? Mas existe uma grande rede de delivery, de lojas de comidas asiáticas, fazendo testes sobre entregas com drones. Tá? Parte de veículos, nós temos os carros elétricos, já são uma realidade, já estão rodando em vários países, ainda em pequena quantidade, mas alguns países tomaram medidas sérias a respeito disso. Por exemplo, a Alemanha
A partir de 2030, vai estar proibido os carros a combustão. Portanto, a partir de 2030, só vai existir carros elétricos na Alemanha. Na França, a medida foi que está proibido carros com mais de 19 anos de vida. Portanto, começaram a renovação da frota do país. Em alguns anos, vai estar 100% atualizadas com carros elétricos. Isso é extremamente significativo. Aqui abaixo, eu tenho uma foto de uma cidadezinha francesa, uma cidade muito pequena, praticamente um vilarejo de 4 mil habitantes, mas o que eles fizeram foi um projeto muito interessante, que foi colocar na rua placas solares. A rua, normalmente as ruas, avenidas e estradas principalmente, são os locais com maior incidência solar durante a maior parte do dia, porque ali não tem cobertura, não tem árvores nem nada, portanto, consegue captar muito mais energia. E com a energia captada por essa estrada, eles vão conseguir abastecer a energia elétrica do vilarejo todo. Insisto, é muito pequeno, é como um bairro pequeno, porém, é um piloto muito interessante. Existem, inclusive, protótipos, mas isso ainda não está disponível para o mercado, de carros elétricos que querem conseguir carregar ou recarregar a bateria através de estradas como essa, com painéis. Então, você já não vai precisar nem colocar na tomada o carro para ele carregar. Tá? Então, isso mas é um passo um pouco mais à frente. Os carros autônomos estão cada vez mais próximos. Tesla, Google, Apple, as montadoras, Volvo, General Motors, Ford, etc., todos trabalhando no carro autônomo, e está muito próximo de sair. Os carros autônomos vão demandar uma série de coisas, vão mudar muito a nossa forma de viver, não somente de se locomover, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, o que vemos é que a mobilidade é um conceito que está formada por diferentes áreas e por diferentes transformações tecnológicas, muito próximas e vão ser muito disruptivas. O que a gente vê também que associado a toda essa tecnologia, soluções, serviços que foram criados, baseados em tecnologia também, como o Uber, o Lyft, que quase ninguém fala, mas é um concorrente do Uber nos Estados Unidos. Uma empresa brasileira que surgiu, que eu coloquei aqui, a GetGo, surgiu há pouco tempo, já tem 15 mil usuários, foi avaliada em 100 milhões de reais, que eu acho uma loucura, mas enfim, o crescimento disso é imparável, né? É imparável. Então, a nossa mobilidade urbana vai ser completamente transformada nos próximos 10 anos, radicalmente transformada. Porém, até aqui é onde a gente costuma ver. A gente costuma falar e ver no jornal o carro elétrico, ver na televisão o carro autônomo, que o Uber fez um teste, um piloto agora e foi retirado porque passou um sinal vermelho. Enfim, notícias, quando sair vai ser legal, ou os que já saíram e já estão rodando, por exemplo, o carro elétrico na Europa é uma realidade, tenho amigos que têm, já andei em carro elétrico. Essa semana, ontem eu li que um carro elétrico completou uma etapa do Paris-Dakar, que é o campeonato de rally mais duro do mundo. Um carro elétrico cumpriu e terminou uma etapa. Enfim, já existem realidades sobre isso e algumas coisas que estão muito próximas, mas a gente olha as tecnologias de forma isolada, sem, às vezes, analisar e avaliar o impacto que isso tem e vai ter nas nossas vidas. Exemplos, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A indústria relacionada com essa mobilidade vai ser totalmente transformada. Todas as fábricas de carro vão ter que se transformar muito. É muito diferente construir um carro a combustão do que construir um carro elétrico que construir um carro autônomo. A quantidade de tecnologia embarcada nesses carros ou nesses dispositivos, nesses automóveis, é muito diferente uma da outra. E, portanto, vai ser necessário a remodelação, a transformação completa da indústria
das indústrias e das empresas satélites, as montadoras, que são muitas, vocês sabem que é um setor que arrasta muitas empresas em volta, todas essas empresas vão ter que se transformar para poder acompanhar essa evolução da indústria automobilística. A parte elétrica, a gente vai precisar melhorar a indústria elétrica de energia renovável com novas tecnologias, porque a gente vai precisar de muito mais energia, né? Porque hoje, onde os carros utilizam combustível, seja ele etanol, gasolina ou diesel, né, o biodiesel, vão ser substituídos por energia elétrica. E isso vai exigir da indústria uma remodelação. Parte de infraestrutura, vamos ter que repensar nossas estradas, porque com a tecnologia de carros, principalmente autônomos, não tanto elétricos, a gente vai conseguir utilizar de forma mais inteligente os carros. Talvez uma família que hoje tem 2 carros, porque o marido trabalha em um lugar, a esposa em outro, ou tem que levar os filhos no colégio, precisa de 2 carros porque o marido vai, deixa o carro na garagem, do escritório e pega para vir embora, e a esposa está usando outro carro. Um carro autônomo, o carro autônomo te leva ao trabalho, volta, leva as crianças no colégio, volta, leva a esposa no mercado, volta para te buscar no trabalho. O único carro, às vezes, pode conseguir fazer o mesmo. Então, pode alterar o fluxo dos carros e, portanto, a infraestrutura necessária para suportar esses carros devem ser alteradas também. A energia elétrica nas ruas, porque esses carros vão precisar de reabastecimento e não só, ou de recarregamento, melhor dizendo, não só em casa, mas em alguns pontos, no próprio escritório, etc. A conectividade vai precisar ser muito melhor, porque esses carros vão estar geolocalizados via satélite, mas também vão ter conexões com diferentes serviços, desde GPS, que também é por satélite, mas a bancos de dados para identificar o que está à volta, para identificar, inclusive, receber ordens da tua geladeira que está faltando comida e te propor para mudar a rota, passar pelo mercado. Enfim, essa conectividade vai ser fundamental e a gente precisa melhorar muito. Então, a indústria de conectividade tem um grande desafio pela frente também. A parte de legislação, a privacidade, que você possa usar esses carros autônomos ou, inclusive, compartilhar veículos autônomos, porque você provavelmente não tem um carro autônomo e sim faça uso de carros autônomos. No caso dos drones, a regulamentação do espaço aéreo, hoje já existe algumas regulamentações, mas ainda eu acho que são pobres e não atendem 100% a esse negócio, porque hoje está regulamentando normalmente o uso de lazer dos drones, mas não o corporativo de logística que vai existir em breve. O acesso ao uso desses carros vai ter que ser regulado, os impostos, porque nesse caso o combustível desaparece, surge a energia elétrica, se a tecnologia avançar como está avançando, em breve vai ser muito barata, então os impostos que o governo vai arrecadar vão ser muito melhores, eles precisam repensar tudo, precisa repensar tudo isso. As multas tendem a zero, porque um carro autônomo elétrico ainda é dirigido e conduzido por uma pessoa, mas os autônomos não vai ter excesso de velocidade, não vai estacionar em lugares que não pode, não vão passar em semáforos vermelhos, portanto, desaparece, mas vão surgir outras infrações, vão surgir outras coisas. Então é preciso legislar e regular isso. Aqui um ponto importante que eu chamo a atenção. A gente acha que o carro elétrico é muito legal, vai poluir menos, é mais silencioso, é muito melhor. Sim, sem dúvida. Mas isso tem um impacto enorme no cenário mundial. A parte geopolítica. Veja bem, o petróleo deixará de ser a menina dos olhos, porque ele vai continuar sendo usado em muitas indústrias, como plástico, etc., mas a parte de carros desaparece. Isso muda o mapa da riqueza mundial. Os bilhões, os trilhões de dólares que vão para o Oriente Médio
vão mudar de mãos, vão mudar de continente, talvez. Quem tiver energia e quem conseguir produzir energia renovável e limpa vai ter muito mais peso. E quem tem petróleo praticamente perde importância. Talvez criem novas aplicações para o petróleo que hoje não são feitas para não esgotar a fonte desse tipo de bem. O que acontece é que isso vai mudar o mapa da riqueza mundial. E as guerras, se analisarmos as últimas guerras, as guerras dos últimos 15 anos, 10, 15 anos, foram feitas todas pelo petróleo. Depois, você pode vestir isso e dar uma maquiada para dizer que são motivos políticos, motivos de segurança nacional ou mundial, são por motivos religiosos, enfim, mas foram pelo petróleo. As guerras pelo petróleo deixaram de existir. Já não existirá mais guerra do Golfo, do Iraque e tal, porque o petróleo já não tem importância. Provavelmente, a partir de 2050, as guerras sejam por água, que vai ser um bem escasso, caso não consigam um processo de dessinalização viáveis. Então, a população aumentando e a água é um bem escasso. Provavelmente as guerras sejam por água, mas não serão mais por petróleo. Isso muda completamente o mapa de guerras, o mapa da riqueza do mundo. Veja o impacto que isso tem. Ou seja, não é só a tecnologia, mas isso traz um impacto por trás muito grande. Né? Em relação aos serviços, seguros. Com carros elétricos ainda faz muito sentido ter seguros. E agora a nova geração, a nova onda de seguros já nos Estados Unidos surgiu. Há 10 anos se fala disso, mas ainda era inviável tecnicamente, ou economicamente, mais que tecnicamente, economicamente, porque os sensores eram muito caros, mas com IoT hoje você consegue colocar o carro e controlar o teu tipo de condução, o tempo que você usa, aonde você conduz, com sensores medindo, e você vai pagar um seguro à medida. Uma pessoa que usa pouco carro numa cidade do interior deve pagar menos que uma pessoa que usa muito carro numa cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo, ou cidade do México, ou em Cabul, não sei. No Cairo, com certeza, é caríssimo, porque dirigem como loucos. Enfim, o seguro pay-per-use, você paga por uso, já começa a ser uma realidade, provavelmente seja a nova onda aí dos seguros, mas quando os carros autônomos chegarem, a pergunta é, faz sentido eu ter um seguro para um carro autônomo? Veja bem, primeiro que o carro não vai ser meu, eu vou usar esse carro, vou ter acesso ao serviço, mas provavelmente não seja meu. Mas quem tem o proprietário do carro, um carro que, com a quantidade de sensores que tem, os acidentes tendem a zero. E o roubo, zero, porque ele vai estar geolocalizado por satélite 100% do tempo. Então, faz sentido eu ter seguro de um carro que não tem acidente e não pode ser roubado? Não sei. Provavelmente não. Talvez um setor inteiro da economia desapareça e surja outro. Ou esse setor se reinvente e crie novos produtos, porque o carro autônomo vai precisar de manutenção, ou segurança nos sistemas e nos algoritmos para que ninguém possa bloquear. Em um dos pontos que eu coloquei segurança, imagina que se alguém hackeia o teu carro autônomo, eles vão poder te sequestrar ou te levar para um lugar ou provocar um acidente. De propósito, caso eles consigam hackear o carro. Então, a indústria de segurança, cybersecurity, vai aumentar e crescer cada vez mais. As oficinas mecânicas hoje vão ter que se transformar para atender esses novos tipos de carro. Os postos de combustível hoje vão ter que passar a ser postos de reabastecimento, vão ser postos de recarregamento. Então, de vez de combustível, vão ser energia elétrica, e talvez nem faça sentido, porque o tempo é longo. Tudo isso vai se reconfigurar, entre aspas, somente pelo carro elétrico ou carro autônomo, ou pelas smart cities, etc. Então, vejam o impacto que isso traz. Isso mexe com muitas áreas, muitos setores, muitas pessoas. Isso faz com que
todo mundo, direto ou indiretamente ligado a esse setor, tenha que repensar o seu negócio, o seu trabalho, o seu dia a dia, sua rotina. Uma mudança muito grande. E estamos falando de um setor. Imagine que essa análise que eu fiz agora, eu já fiz também para os outros setores, mas a gente não tem tempo para entrar em detalhes de todos. Se você analisar essas mudanças nesse setor e analisar as mudanças nos outros setores também, nos próximos 10 ou 15 anos a gente vai viver em um mundo completamente diferente ao que vivemos hoje. Completamente diferente. Não é uma pequena modificação, completamente diferente. E isso é inquietante. Isso pode ser uma ameaça para os que não sabem o que fazer ou não perceberam, e pode ser uma grande oportunidade para os que sim. Por trás desses aspectos que eu comentei, existe as mudanças nas empresas e na sociedade, como elas vão tratar a parte de pesquisa e desenvolvimento, como elas vão reter talentos, como elas vão criar novos propósitos, como elas vão se reinventar. Isso a gente vai tratar no webinar de Business Transformation. E tem a parte do indivíduo, como a pessoa, cada um de nós, vai lidar com todas essas mudanças acontecendo no dia a dia e nas empresas, no trabalho, na sua vida. Isso a gente vai tratar no Personal Transformation. Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar é que se a sociedade vai mudar pela tecnologia, se os costumes vão mudar, se as crenças vão mudar, se os trabalhos vão mudar, se as empresas vão mudar, tudo vai mudar, não faz sentido pensar que nós também temos que mudar? Nós também precisamos nos transformar para nos adaptar e usufruir dessas mudanças e dessas transformações e também ser capaz de ser um agente transformador e não simplesmente seguir a corrente? Isso a gente vai tratar nos próximos webinars. Tá? Eu gostaria de deixar para vocês algumas reflexões, né, que, veja bem, em um mundo que está completamente diferente e a ponto de ser ainda mais diferente, onde se publicam livros sem editora, já se lança disco em gravadora, você consegue fazer muitas coisas que antes você não conseguia com o uso da tecnologia, né? Você não precisa ter loja para comprar, você compra, inclusive uma das maiores lojas de varejo do mundo, não tem uma loja física sequer. Tá? As cadeias produtivas estão se reduzindo, os intermediários estão desaparecendo. As imobiliárias, hoje eu consigo alugar e comprar casa sem imobiliário, com imobiliários online. Eu não preciso mais de imobiliárias físicas, ou cada vez menos. Agências de viagens, que é possível comprar viagens, as últimas viagens, passagem aérea, tudo por internet. Imprimo, ou nem imprimo, já tenho no meu celular, faço check-in, viajo e tal. Consigo alugar casas que substituem hotéis por Airbnb, tudo online. As concessionárias de carro, as escolas de idioma com tecnologias de tradução simultânea via aplicativos, enfim, uma quantidade enorme de intermediários que, se realmente não agregam valor, vão desaparecer. Alguns já desapareceram. Isso mexe muito. A velocidade das mudanças é completamente exponencial. Uma palestra, um bate-papo desse tipo, há 10 anos atrás, seria comum ouvir de vocês dizendo: tudo bem, isso é legal o que você está contando, mas é futurista. Isso é filme de ficção científica. E, além do mais, se isso se converter em realidade, se isso realmente virar realidade, eu não vou estar aqui para ver. Que vai ser daqui 30, 40, 50 anos, 100 anos. Hoje não podemos falar isso. Porque hoje, coisas que aconteciam, demoravam 20, 30 anos para acontecer, hoje acontecem em 10 ou em 5. Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, tudo é muito efêmero. Portanto, se você pensar que isso não vai te afetar ou que você não vai ver, você está cometendo um erro.
Ah, mas isso vai acontecer sim, rapidinho lá fora. Aqui no Brasil demora para chegar. Algumas coisas, talvez pela parte burocrática, mas muitas dessas coisas vão chegar rápidos e quase simultaneamente ao que chegou lá fora. O exemplo que eu posso dar da velocidade que as coisas funcionam hoje é que o Uber, com 5 anos de mercado e todavia ainda... 5 anos de mercado e ainda não está no capital aberto, na bolsa, tem o valor de 70 bilhões de dólares. É quase equivalente a General Motors e Ford juntos. Empresas centenárias. Isso é uma loucura. Em pouco tempo. Então, vocês, as combinações de áreas de conhecimento vão gerar novos perfis, vão criar novos perfis que são pedidos e requeridos pelas empresas. Centenas de profissões vão desaparecer, centenas. E outras centenas de profissões vão surgir. Quem conseguir migrar, quem conseguir evoluir, quem conseguir criar novos espaços, vai ter muito sucesso. Mas depois desse panorama e desse overview, a pergunta que eu queria deixar para vocês é: vocês estão preparados para o século XXI? Com tudo isso que eu contei? Hoje, acordamos no século XXI e vamos trabalhar numa empresa do século XX. Acordamos no século XXI e usamos um carro do século XX. Acordamos no século XXI e compramos numa loja do século XX. Só que esses elementos do século XX estão desaparecendo e dando lugar a realmente empresas, produtos, serviços do século XXI. Você está preparado para assimilar tudo isso? É uma reflexão, a gente vai continuar esse bate-papo no webinar de Business Transformation e depois de Personal Transformation, com a transformação pessoal necessária para você poder assimilar tudo isso, tá? Eu gostaria de abrir agora, se alguém tem alguma pergunta e queira fazer alguma pergunta, estamos à disposição. O Eric está aqui comigo, está vendo aí as perguntas que vocês estão enviando e aí te responde com o maior prazer. Boa noite, pessoal. Alguém online tem alguma pergunta para fazer para o Márcio? Por gentileza, escrever aqui na janela de bate-papo. Bom, ninguém tem nenhuma pergunta? Ou porque não gostaram, ou porque se assustaram muito. Isso é bom. Enfim, independentemente disso... Tem uma pergunta aqui. A Fernanda Freitas está dizendo: no caso do Brasil, teremos um grande problema que será a geração e transmissão de energia. Será que estamos preparados? De acordo com você, Fernanda, temos um problema na parte energética, principalmente. Se você me pergunta se estamos preparados hoje, não. Se você me pergunta se as empresas de energia estão preocupadas com isso, estão trabalhando nisso, também te digo que sim. Conheço alguns projetos que estão trabalhando nisso a esse respeito. A questão é que a infraestrutura é um investimento alto, não é rápido com as tecnologias atuais. Existem tecnologias que podem agilizar isso, mas isso está no ponto de mira delas. Todas pelo menos as que eu conheço, estão preocupadas e estão trabalhando nisso, tá? Mas esperemos que em breve comecem a fazer
o delivery, a entrega de novas tecnologias para poder preparar a infraestrutura para essa tecnologia poder funcionar. O Fernando está complementando aqui. Somos vários países em um, ricos e pobres. As empresas devem focar em mercados ou ter produtos para a classe A e a classe C e D? Tá. Efetivamente, temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? A gente não pode comparar determinadas áreas do país ou alguns estados, inclusive cidades, algumas cidades como São Paulo ou Rio, como algumas vilarejos do Norte e Nordeste que têm menos infraestrutura e chegam menos coisas. A questão é que a tecnologia vai permitir, de alguma forma, que as soluções e os produtos cheguem a muito mais gente que hoje. Tá? Um carro autônomo vai chegar num vilarejo lá da Amazônia? Inicialmente, não. Mas existem muitas dessas tecnologias que eu comentei, principalmente de energia renovável e tal, que sim, existem projetos muito interessantes e hoje é muito mais fácil para pessoas empreenderem em universidades. Existem ETECs que estão saindo e fazendo projetos. Hoje existem crianças de 14, de 15, 16 anos que têm projetos que estão sendo apresentados em fóruns mundiais para levar. Existe um projeto de um brasileiro que ele capta energia solar e ele fez com garrafa PET, um sensor, garrafa PET, uma lâmpada de LED modificada, etc. Isso está sendo levado para a Índia, Bangladesh e para outros países da África para levar energia elétrica em países onde não existia. Então, a democratização da tecnologia através de tecnologias inovadoras, etc., também é possível. Obviamente, nesse mesmo vilarejo de Bangladesh, onde se levou esse projeto de energia solar com garrafa PET, vai chegar o carro autônomo? Não. Não agora, ou não dentro de 10 anos, talvez. Tem que passar muitos anos. Mas isso já acontece com a tecnologia tradicional e vai continuar acontecendo. A diferença é que a gente vai conseguir democratizar muito mais do que hoje. Mas 100% não. Seria uma utopia pensar que a gente chegaria com toda essa tecnologia a todos os lugares. Alguma outra pergunta? De nada, Fernanda. Então, pessoal, os tímidos, não há nenhum problema. Caso tenha alguma pergunta, caso depois tenha um interesse, eu vou começar a preparar e editar um e-book com os outros segmentos e com essa apresentação com mais detalhes, aí com os cases, com mais nomes e com mais dados. Assim que estiver pronto, eu disponibilizo. Quem tiver interesse pode entrar em contato, e quem tiver perguntas e quer mandar posteriori, fiquem à vontade, eu respondo com o maior prazer. Tá ok? Obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter complicado um pouco mais a vida de vocês e ter alertado para algumas coisas que vocês talvez não tivessem prestado atenção ainda, e fazer com que vocês reflexionem sobre o futuro próximo que está surgindo. Espero contar com a presença de vocês no próximo webinar, que vai falar sobre Business Transformation, e depois, posteriormente, um de transformação pessoal. Obrigado mais uma vez e conto com vocês no próximo. Tchau.